deixa o sol entrar. Olá, minhas queridas, meus queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez, Ivan Martins, no programa Ivan Martins. Sempre trazendo convidados muito especiais, falando sobre prosperidade, sobre cura, em vários níveis. Falando sobre amor, falando sobre superação. E sempre, com alguém que possa compartilhar seus conhecimentos, trazer novas visões, uma visão diferenciada daquilo que todos nós passamos. Como eu sempre brinco, a roda da fortuna, às vezes você está lá embaixo, às vezes você está lá em cima, então não importa quantas vezes você desce, o que importa é o tempo que você demora para voltar ao topo, não é? Então vamos aprender a voltar rapidamente. Questões todos nós passamos, elas não nos pertencem, ok? Então, minha convidada de hoje estudou arquitetura na Faculdade de Belas Artes e Design de Interiores na Pan-Americana. Ela é especialista em Feng Shui tradicionais, de 3.000 e 4.000 anos. Estrelas voadoras com o mestre Wu Jin Chen. Cursou o estilo de Feng Shui com Black Hat Sect com o mestre Lin Yun, que foi quem trouxe Feng Shui ao Ocidente. E o mestre Xian Shenzhen, pioneira no Brasil, a produzir e apresentar um programa com base no Feng Shui. No ar há 25 anos com o programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura na Rádio Vibe Mundial. Ela é minha colega, na 95,7 FM, eu também tenho programa. Ela sempre está aos sábados às 19h30. Evidentemente, vocês sabem que eu não falo chinês, então meu chinês dá umas escorregadas. Porém, ela fala muito bem. E a minha convidada é a Xene de Abreu. Querida, que bom ter você aqui. Prazer, obrigada pelo convite. Então, você tem essa paixão, Porque eu digo que tudo, eu sempre uso a palavra paixão, porque na vida tudo é uma questão de paixão. Ou você se apaixona ou não faça, porque não vai dar certo. É verdade. Então, você como arquiteta, como design de interiores, como é que você se apaixona pelo Feng Shui? Qual foi o momento assim que deu aquele start? Você falou assim, bom, é por aqui. Tudo tem vida, tudo vibra energia, tudo circula energia. Então, eu vou por esse caminho. Quando foi que aconteceu? Foi assim, eu tinha uma coisa da minha avó, que ela, de vez em quando, ela resolvia mudar todos os móveis de lugar e tal, que ela precisava, tem que fluir, as coisas têm que fluir. E aí, quando eu estava fazendo arquitetura, eu colecionava revistas nacionais, internacionais de arquitetura, design de interiores. E numa delas eu vi uma matéria de uma chinesa, que a família mudou-se com ela quando menina para os Estados Unidos, e aí ela, quando se formou, ela aplicava o conhecimento de Feng Shui nos projetos dela, e o objetivo dela era qual? Trazer equilíbrio e harmonia, e através do equilíbrio e harmonia as pessoas têm mais facilidade em atingir seus propósitos de vida, seus objetivos de vida, ter uma melhor qualidade e ter uma vida melhor. Então, ela tinha essa intenção. E eu achei muito interessante, comecei a pesquisar. Não tinha livros aqui no Brasil, não tinha nada na época. E aí eu comecei a pesquisar muito o assunto porque eu queria fazer isso. Queria sentir isso na sua vida, né? Exatamente. Aí, conforme eu fui adquirindo conhecimento, eu fui aplicando e observando os resultados. Porque a questão é essa, Você sentir em você. Existe uma frase antiga, um pensamento antigo, de um filósofo que dizia, Curador, cura-te a ti mesmo. Sim, você tem que, exatamente, cuida de si mesmo, porque você fazendo e obtendo resultados, quando você fala para alguém algo que você conquistou de determinada maneira, a convicção é verdadeira porque você fala com sentimento e conhecimento de propriedade de causa. Exatamente isso. É por isso que eu digo sempre, que não adianta, você tem que passar por todo esse processo de maturação. Exatamente. Você tem que passar pelo processo de maturação. As pessoas acham, às vezes, pegam um tarô, começa a colocar tarô do nada, nunca fez um curso, nunca fez nada, começa a colocar um tarô.
ela acha que aquilo não tem nenhuma energia, mas você está gerando energia, você está mexendo com a natureza do outro, Exatamente. acessando o inconsciente do outro, o próprio inconsciente, transferindo o que você pensa para a vida do outro, porque o outro é um espelho, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que eu Muito tomo cuidado. cuidado sempre quando eu trago os meus convidados, eu penso qual é a formação, de onde veio, quem é essa pessoa, não é? Porque precisa ter responsabilidade quando vai passar conhecimento. Muita, muita, porque nós temos que pensar que tudo é energia. Nós somos energia, nós temos nosso próprio ti. Ti é energia. Né? Nós, claro, nós temos o ti pessoal, mas tem o ti do ambiente. Nós interagimos com tudo que está à nossa volta. Agora, principalmente, como você bem colocou, quando você vai mexer na energia do outro, interferir, isso tem que ser muito cuidadoso. Sim. Você colocou muito bem isso. Tem que ser extremamente cuidadoso, porque é uma coisa que vai interferir na energia, vai interferir na vida da pessoa. Eu tenho uma sincronicidade com você em questão da cultura chinesa. Eu faço medicina tradicional chinesa, né? Eu tenho muitos anos que eu trabalho. Não aprendi o chinês, eu aprendi a parte técnica e nós buscamos o Qi. Porque quando você encontra o Qi, você encontra a cura. Como isso é profundo. É muito profundo. E, por exemplo, o Feng Shui, ele é considerado um dos pilares da medicina chinesa. Sim. Né? Porque as bases, os conceitos do Feng Shui são os mesmos da medicina chinesa, do Tai Chi Chuan. E da acupuntura. Então, as bases são as mesmas, né? Sim. Teoria dos 5 elementos, as teorias são as mesmas. Então, quando você aplica Feng Shui na sua casa, no seu trabalho, por exemplo, é como se você estivesse fazendo a acupuntura, a cura da casa e sim. direcionando as energias. Isso é maravilhoso. Por isso que nós gostamos de conversar. Sim, com certeza. Porque é tudo, gente. Quando você tem uma profissional como ela, o que vocês têm? Vocês têm acesso a detalhes importantes. Às vezes, o lugar que você coloca o seu banheiro. Eu tenho casos de um amigo que tinha uma casa noturna maravilhosa, muito movimentada, uma casa linda, ganhava rios de dinheiro. Vou melhorar. O que ele fez? Ele mudou o lugar do caixa para baixo de um banheiro. Ele quebrou. A quebra. E eu falei para ele, não faça isso. Porque tem uma explicação, tipo assim, primeiro, tudo que o nosso organismo vai desprezar, que não serve, não tem utilidade, nós eliminamos aonde? No banheiro. No banheiro. Fora isso, que tem o vórtice de energia. Os chineses, por exemplo, estão tão preocupados com o vórtice de energia que faz Sim. o vaso sanitário, por exemplo, que o acionamento é do lado de fora. Né? Então, por exemplo, pior ainda, por exemplo, se o quarto da bagunça ou o banheiro está no guarda prosperidade, o que vai acontecer? O dinheiro vai entrar, mas ele vai sair muito rápido. A pessoa vai ter muita perda de energia da prosperidade, porque a prosperidade é um tipo de energia. Sim, com né? certeza. E, por exemplo, se você estagnar também, então a gente tem que tomar muito cuidado com determinadas coisas e atenção. Né? Então, por exemplo, a gente não pode dizer, olha, eu consigo resolver isso 100%, mas você pode atenuar, pode amenizar, então já ajuda. Né? Claro. E aí o que você faz? Você faz uma cura, por exemplo, se o banheiro, por exemplo, seu banheiro, como desse seu amigo, por exemplo, tem um banheiro em cima, então eu não tenho como mudar o banheiro de lugar. Né? Então, o que nós fazemos? Aí nós entramos na transcendental, porque nós temos a parte técnica, né? Nós temos a parte que é intuitiva e temos a transcendental, coisas que nós não podemos, por exemplo, no caso desse banheiro. Então, tem que fazer uma cura que não vai ser 100%, mas vai amenizar bastante. E aí, o que nós fazemos? Se, por exemplo, esse lavabo, o banheiro dele estava na guarda da prosperidade, nós vamos, então, fortalecer todas as áreas da prosperidade. Então, nós temos que identificar, por isso que nós estudamos a planta, e depois nós vamos ativar e fortalecer essa área em todas as horas para tirar aquela diferença que o banheiro está fazendo em cima da... E é incrível, né? Porque isso é uma coisa que eu acompanhei, eu avisei, inclusive, porque eu não sou um profissional do Feng Shui, não sou, né? Eu conheço algumas coisas,
né? Até comentei com você outro dia do espelho da minha clínica. Você falou, tira esse espelho do canto. Nesse canto Então, não você pode. vê como é que é o negócio. A gente está sempre, né, conectado. Porque se é uma área que exige fogo e você põe o espelho ele tem a vibração energética similar à água. O que apaga o fogo? Água, não tem jeito. Então não pode. Então, e aqui, olha, você estudou, né, você cursou o estilo de Feng Shui Black, né, White Sect, com o mestre Lin Yun. Como é que é? Desculpa, mestre Lin, isso. Lin Yun. Como é que foi? Como é que foi cursar com ele? Como é que foi cursar com esse mestre? Como é que foi o aprendizado com ele? Foi interessantíssimo. Eu conheci a Silvana Calini e estudei com ela e ela falou, Shane, você tem que ir com o Lin, porque o mestre Lin é o quê? Ele trouxe uma coisa que era guardada às 7 chaves no Oriente. E ele desenvolveu a escola Black Headset numa linguagem mais ocidental, para que nós ocidentes, que não temos toda aquela cultura deles, conhecimento que eles aprendem desde criança, ele transportou para uma linguagem ocidental e facilitou. E foi muito emocionante porque ele tinha um conhecimento profundo, ele nasceu naquela cultura. E a adaptação que ele fez para o Ocidente foi muito interessante. Mas lembrando o importante, o respeito, respeitando toda a teoria que é milenar, tem escolas de 3, 4 mil anos, porque eu não estudei só, eu estudei 4 escolas de Feng Shui. Sim. Né? Então, o cuidado que ele teve foi o quê? De usar as bases que foram testadas por milênios. E obtiveram resultados. Né? Com certeza. E assim, você foi pioneira, inclusive, na rádio com esse assunto, né? Que 25 anos atrás. Exato, porque... Como foi isso? Como foi esse processo? Foi assim, eu estava num almoço e aí foi comentado, a Lucy comentou que estava dirigindo e tal, não sei o quê, né? Que era uma rádio holística com proposta de várias filosofias. E o Feng Shui é uma filosofia, uma ciência e uma arte milenar. Aí eu vim para casa e falei, mas espera aí. Eu falei, o Feng Shui não é conseguido. Como é que eu vou fazer para atingir mais pessoas se beneficiem com esse conhecimento? A rádio é um meio, como aqui a TV Astral, é um meio incrível que você consegue falar, muitas pessoas podem acessar. Aí eu fiquei a madrugada inteira, eu falei assim, não, mas um programa para eu fazer uma proposta tem que ter um nome. Eu falei, arquétipo, por quê? Porque para mim, arquétipo, ateliê de arquitetura, o que quer dizer? É o protótipo ideal da arquitetura, do design de interiores, mas lembrando que o Feng Shui não é só isso, gente, porque nós trabalhamos o Ti pessoal e o Ti do ambiente, então estou falando só de um lado. E aí eu fiquei terminando no dia seguinte, eu falei, Lucy, é o seguinte, você falou da rádio e tal, não sei o que você está dirigindo, e eu gostaria de fazer um programa, eu já tenho o nome do programa, o programa vai se chamar Arquétipo. Expliquei como eu falei, estou comentando aí com você, e eu falei assim, de Feng Shui, ela, Shane, do quê? Eu falei assim, Feng Shui, e ela falou, fantástico, não tem ninguém na grade da emissora fazendo isso. Você pode vir hoje? Ela falou assim, então, daqui quanto tempo você vai? Eu fui. E aí eu falei assim, vamos testar, vamos ver se funciona. Bom, resumindo, eu estou há 25 anos, né? Um quarto de século é bastante tempo. Bastante tempo. E no começo... Mas você começou com 5 anos, foi isso? Hã? Você começou a fazer o programa com 5 anos, Ai, não como foi ele é isso? gentil. É bom ter amigos gentis assim, né? Mas aí, o que eu fiz? Eu chamava, porque nós éramos muito poucos. Eu fiz curso fora e fiz aqui. No curso que eu fiz aqui, vieram pessoas de todo o Brasil, mas nós no Brasil inteiro nós éramos 30 e poucos. Olha só. Então eu convidava pessoas. Aí um ouvinte mandou um recado para mim, é o seguinte, que ela queria assistir uma palestra também, fazer um curso comigo. Aí eu falei, tá bom. Aí ela organizou em Santo André, no auditório da Câmara Municipal, ela foi falar com o presidente da Câmara, aí ela tinha um espaço holístico, eu fui dar, aí tinha uma professora, tinha umas 100 e poucas pessoas, aí tinha uma professora do SENAC, de Design de Interiores, que foi assistir a palestra, aí fez o curso comigo, depois levou para o SENAC. Olha que maravilha. E assim eu comecei a rodar
Foi assim que começou. Quem me impulsionou a dar palestra, cursos, workshops, foi, você acredita? É incrível. Sim, e era uma época de ouro dentro dessas questões integrativas, que anos 90, não é isso? Hã? Anos 90, não é? 97. 97, nós estávamos vivendo aquela transição de aquário, né? Que são várias transições de aquário, né? Nós vamos ter nos anos 70, os anos 90, e agora a partir de 2024 nós vamos ter uma nova, Um novo giro? um novo giro desse. A partir de 2024, porque nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? Uma de transição, então vai ser muito bom. Gente, vocês sabem que o programinha tem dois bloquinhos, né? Dois blocozinhos, então nós vamos dar um tempinho. Fiquem aí que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o ambiente aqui para ver quais são as observações dela, tá? E falar de espiritualidade e superação. Um beijo até daqui a pouquinho. Não saiam daí. Deixa o sol entrar. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal? No YouTube, Instituto Ivan Martins. Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Deixa o sol entrar. Olá, estamos de volta para o segundo bloco com a minha queridíssima convidada de hoje, a Xande de Abreu. E eu estava aqui no intervalo, né? Lógico, não vou ver chuva, né? Sem me banhar, não é? Então eu já pedi aqui um aconselhamento, né? Olha só, aproveitando da convidada, o que ela estava achando daqui. Então eu queria que você falasse para a gente, dando um exemplo aqui, por exemplo, aqui da nossa Sala. da minha sala de visitas, né? Então até eu queria que abrisse um pouquinho a câmera para ver isso. O que você me diz? O que está certo, o que está errado? Então, um ambiente para estar bem equilibrado, ele precisa conter os 5 elementos. Né? Então, eu vou falar com a questão do equilíbrio. Por exemplo, se tem ou não tem os 5 elementos aqui na sala de visitas do Ivan. O interessante é que praticamente tem os 5, falta um pouquinho de um deles, mas 4 tem. Por exemplo, as paredes amarelas, todos os tons de amarela, até os tons terrosos e terra, né, terracota, assim, é o elemento Té. Ele tem a vibração energética, tudo que nós falamos, quando a gente diz o elemento, esses nomes foram tirados da própria natureza, que a vibração é similar, né? Então, esse tom de amarelo é o elemento Té. Se fosse amarelo clarinho, aquele amarelinho neném bem suavezinho, seria elemento metal, muda. Então tem que saber olhar a cor, né? Então, no caso aqui, elemento terra é concretização de objetivos, uma série de coisas que nós podemos trabalhar com esse elemento. Nós temos a moldura da tela do título do programa, Ivan Martins, o contorno dela é de elemento metal, mas está na cor preta. Então, tem vibração energética similar à água. Então, nós temos o elemento água. Então, nós temos aqui nós temos o elemento água e o terra. Nessas lindas flores, maravilhosas flores, nós temos o branco com o vermelho, que dá esse tom de rosa lindo. Então, nós temos o elemento fogo. No tapete aqui, tem um pouco de fogo no violeta, porque tem uma mistura de vermelho, preto e branco para dar o violeta. Então, nós temos no piso um pouco de elemento fogo. Então, nós temos aqui já 3 elementos. 3 elementos, olha! Porque nós temos a moldura que está pintada de preto, mas é metal. O pedestal é metal. E aqui é metal. E a cor do tampo dessa mesa lateral, que está no centro, é elemento metal. Então, aqui nós temos os 5 elementos. O que precisaria aumentar um pouquinho só de água, né? Então você pode pôr, depois eu vou te dar algumas sugestões que você isso pode é bom.
né? E, então, assim, nós temos aqui representados os 5 elementos. Ah, maravilhoso isso. Olha só, gente, como é interessante. Nós conversávamos há pouco, aqui, nossa conversinha de bastidor, sobre o seguinte. Não importa, você pode morar num kitnetzinho, num estúdiozinho, quarto com tudo dentro. Você tem como fazer dentro de um quarto todo o Feng Shui que você precisa para a prosperidade, para a saúde, para tantas coisas, não é? Então, não importa se a sua casa, onde é a sua casa, não importa o tamanho da sua casa, não importa. Você tem condições de ter essa ajuda, não é? Porque nós transitamos exatamente sobre isso. É sobre métodos para melhorar a vida, né? Para melhorar a nossa vida. No caso aqui, melhorar a vida de vocês. Então, a Shane, ela tem essa possibilidade. Eu queria que você deixasse o seu e-mail para que as pessoas entrassem em contato, porque às vezes tem uma coisinha para resolver, às vezes um pequeno comércio, um grande comércio, uma grande indústria, porque você, eu sei, que trabalha desde a pessoa mais humilde à pessoa que está no topo da condição social. Para você não faz diferença, eu sei disso, como não faz para mim também. Eu atendo todos que me chamam. Sim. Então, eu dou consultoria residencial, comercial, empresarial. Eu lembro que estou tentando lembrar o nome, que era um bairro muito longe, foi uma floricultura. Olha só. Que era na Zona Leste. Na Zona Leste. Aí eu fiz a floricultura, depois eu fiz a farmácia, eu fiz o cabeleireiro, aí eu fiz uns 4, 5 comércios. Então, eu dou desde a coisa, um apartamento simples, eu já fiz, como você falou, tipo estúdio, Sim. Antigo estúdio, mudei algumas coisas e foi muito interessante. Então, você pode entrar em contato comigo no Arquétipo. O meu nome se fala Shane, mas se escreve Shane, S-H-A-N-E. Então, arquétipo Shane, @terra.com.br. E eu tenho um telefone fixo ainda, que algumas pessoas ainda usam, né, e que tem caixa postal, né? Então Claro. você pode deixar seu recado, falando alto e claro, devagar, o seu nome, a sua pergunta, a sua dúvida, que eu terei imenso prazer de receber. É 11 São Paulo, 5523-0229. Olha só, gente, telefone fixo também é muito legal, porque nós temos uma coisa mais intimista, eu acho. Eu acho tão elegante ainda o telefone. Isso. E eu falo sempre, fala seu nome fixo. claro e o número para eu poder te dar retorno bem devagar, porque eu realmente dou retorno depois. Não é para contar a história da sua vida, porque senão você vai entupir a caixa postal dela e não vai resolver. Você diz assim, olha, eu quero muito uma consultoria, eu quero muito conversar com você sobre isso. Meu nome é esse, meu telefone é tal. Né? Isso, não vai contar a vida toda ali, porque senão entope a caixa postal dela, né? E ela fica sem poder trabalhar, viu? A gente pode ser próspero e gastar à vontade, a gente só não pode gastar muito ouvido alheio. Brincadeirinha, vocês sabem que eu amo vocês, né? Eu estou brincando, evidentemente. Mas é porque às vezes a pessoa acha que tem que contar a história toda, e não é sobre isso, né? É sobre, às vezes, falar, tenho sim, tem um comércio, não está indo bem, já contou a história, né? Isso. E o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu marco uma Exato. consulta com você, uma avaliação? Porque às vezes é coisa simples. Uma vez uma pessoa me falou, olha, minha filha não está dormindo bem, ela está tendo pesadelos. Era uma coisa simples de fazer. Eu mudei, estava tendo pesadelos e tal, eu simplesmente mudei a cama dela de lugar. Falei, olha, é só isso? Então é o seguinte, muda a cama, me traz a planta, né, tira uma foto, para eu ver onde está e eu te passo as orientações. Simples assim, é porque é uma questão de energia, gente. Tudo é energia. Nós vivemos em função de energia. Vocês estão vendo aqui uma poltrona coberta de tecido, né? Não se iludam, aqui tem vida. Tudo tem vida. Até as coisas inanimadas, as coisas fabricadas têm vida, porque ali circula energia. Elas foram feitas de um material. E esse material é vivo. Exato. Não é? Exato. Esse material é vivo. É o que eu morro de rir às vezes. A pessoa fala assim, eu sou vegetariano, sou vegano, porque eu sou incapaz de matar para comer. Eu falo, tá, você morde a maçã que está viva? Você come o pé de alface que está vivo? Você corta lá as folhinhas e também sente dor, né? Então
tudo é vivo, tudo tem vida. Então a gente tem que saber quando vai comer, agradecer aquela vida que está sendo sacrificada em nosso benefício, né? Exato. Que Deus criou para isso. A gente agradece por aquela carne, por aquela verdura, está tudo certo. Né? O que a gente não pode é esquecer que nós estamos ingerindo vida, que somos vida e vamos servir também de alimento algum dia para a vida. Então é isso. Exato, e inclusive você falou uma coisa que é fundamental em todos os aspectos da nossa vida: agradecer. A gratidão sempre. Sim, nós temos que sempre agradecer. Que a hora que você agradece é uma energia incrível, porque o agradecer é o reconhecimento do que você está recebendo. Então, é essa palavra-chave que você falou. A gratidão, quando nós estudamos essas práticas, sobretudo orientais, a gente entende o valor da gratidão. Né? Aqui no Ocidente a gente pede muito, lá eles agradecem muito. Então a gente deveria agradecer a cada vez que se alimentasse, a cada vez que bebesse um copo d'água, a cada vez que olhasse uma pessoa, uma criança, uma flor, e a cada questão também que a gente aprende, porque tudo que nós passamos nessa vida, queridos, queridas, é aprendizado, não tem outro jeito de aprender. É no acerto e no erro que nós aprendemos, não é isso? Exatamente, nós estamos nesse plano exatamente para aprender, colocar em prática, para tentarmos evoluir. Né? Exatamente, e nós evoluímos. A verdade é que a gente sempre volta melhor do que nós chegamos, tá? Agora, é viver cada dia de uma vez, não é, Xane? Exato. É viver cada dia de uma vez, cada dia tentando melhorar um pouquinho só. Quando eu consigo fazer alguma coisa melhorzinha, hoje eu durmo melhor. Então eu faço todo dia uma coisinha melhor para ir melhorando um pouquinho todos os dias. E a única coisa que eu queria, no início que você está falando um pouquinho cada dia, que é bom lembrar que Feng Shui, essa filosofia, ciência, arte milenar, é um processo de mudanças, que deve ser observado. E uma regrinha que é importante, que é P mais O igual a S. O preparo mais a oportunidade te leva aonde? Ao sucesso, como o Ivan. Ao sucesso. Ah, que lindo! Adorei! Meus queridos, eu vou fazer mais uma perguntinha agora, que a gente já está chegando, né? No finalzinho. E falando sobre processo, qual é o processo mais difícil no estudo do Feng Shui? E quais são os aspectos que mais chamam a atenção no processo? Porque existem processos e processos, não é? Existe a questão da saúde, existe existe prosperidade, existe tudo. Eu acredito na questão holística, que a gente tem que melhorar tudo ao mesmo tempo. Mas muitas vezes você vai ser chamada para tratar a saúde de uma família. Aquela família que vive empesteada, ninguém sabe por quê, sempre tem um doente e tal. Aí você chega lá e descobre por quê, né? Tá com ponto frio, aquela coisa toda que a gente já conhece dentro da paranormalidade também. Eu chego numa casa, tudo adoece, eu boto a mão, eu sei onde que está a doença. E a pessoa coloca o fogão ali. Comida é energia pura. Exato. Então tem que trabalhar. Então você deve passar por essas coisas direto. Qual é a parte mais difícil dentro desses processos? A primeira coisa é a pessoa entender que Feng Shui é um processo de mudança e que a mudança começa nela. Sim. Agora, quando você falou de discussão e tal, por exemplo, se você tem um ambiente que tem muitas portas e janelas e observa e tem uma mesa de jantar ali que as pessoas, em geral, quando existe essa confusão, porque forma um rodamuinho de energias, né? Muitas portas no mesmo ambiente, por exemplo, a família vivia brigando. Então, eu fui chamada, era uma residência, porque ela disse, olha, mas tem uma briga aqui todo tempo. Quando eu fui ver, era essa questão da posição da mesa, que ela estava bem no meio do rodamuinho. Então, agora, a principal coisa para a pessoa obter resultados é entender que Feng Shui é um processo e tem que ser colocado em prática para você obter resultados. E outra coisa que eu sempre falo, escreve como está a situação em cada área da vida do Baguá, que são 8 áreas. Tenha um caderno, um bloquinho e anota. Porque as mudanças, às vezes, dependendo do tio da pessoa, elas são sutis, mas elas acontecem. Se você não tiver o antes e o depois, você não tem parâmetro para comparar os resultados. Então, muitas vezes, o mais difícil é as pessoas entenderem que é um processo, um conhecimento que tem que ser colocado em prática para obter resultados.
Sim. Essa é a maior dificuldade. Maior dificuldade. Quando as pessoas me ligam, né, que falam com a minha equipe e tal, para marcar consulta, seja o que for, a primeira coisa que elas lembram é que durante o meu programa na Vibe, ou aqui, eu digo, se você não quer mudança, não me procure. É, porque acontecem mesmo. Eu não sou um saco para você depositar problemas. Não, eu sou a possibilidade de uma melhoria na sua vida, desde que você queira, eu posso, estando fora, Enxergar coisas que enxergar você não melhor vê. o que está acontecendo com você. Exato. Seus contrastes de dores eu descubro através do oráculo. Mas você tem que entender que não é a solução. Por mais que eu limpe, se você vai manter isso limpo ou não, é uma escolha sua. Mas as pessoas que entendem e obtêm resultados, eu vou só dar um exemplo rápido. Claro, por favor. Eu tenho um casal que eu conheci quando eu dei uma palestra lá no Clube Paineiras Morumbi, e eles, isso foi há 22 anos atrás. Olha só. Antes de eu vir para cá, coincidentemente deles, a filha me ligou, porque a casa que ela vai mudar-se agora, eu estou fazendo o feng shui dela. Sim. Então, eu fico muito feliz com isso, porque, veja, são meus clientes há 22 anos, quer dizer, a confiança, eles entenderam o processo, eles tiveram resultados, quer dizer, e agora me indicaram para a filha deles. Sim, Então, isso, com certeza. Então, por isso que eu falo da importância de entender o processo para obter resultados. E aí sim, eles ficam felizes e eu também. E aceitar o processo, gente. Olha, felicidade, prosperidade, ela precisa de alguns passos, tá? Primeiro, eu tenho que me sentir merecedor dessa prosperidade, dessa felicidade, dessa alegria. Então, eu me perdoo e mereço. Digo, eu mereço, já é meu, eu já possuo isso. Depois, eu preciso aceitar aquela história da cesta. Você pode pesar 10 quilos ou 100. Você não pode ficar dentro da cesta e se auto-levantar, não é? Você precisa de alguém para te ajudar naquele processo. Mas depois, você bota os teus pés no chão e você se carrega. Essa é a função, não é? E, para a gente terminar, eu quero dizer uma coisa a vocês. O problema pelo qual vocês estão passando, ninguém é dono de problema nenhum. Ele sempre será sobre você. Não é sobre mim. Não é sobre ela, não é sobre o mundo. Quando nós entendemos que as questões pelas quais nós passamos é sobre nós mesmos, a coisa fica muito mais simples de se resolver. Querida, muito obrigado. Foi lindo estar com você. Tenho certeza que o meu público amou e teremos outras oportunidades. Gratidão, viu? Que a luz esteja com você, que a luz esteja com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer. Deixa o sol entrar.